Rádio. A rádio oficial de quem investe. Nós temos agora o Ibovespa em 118.850 pontos, é uma queda de 0,18%. O dólar já estressou mais, está subindo agora 0,29%, R$ 4,847. Já esteve mais estressado, foi nesse sentido a minha colocação. E a curva de juros, 3 pontos base e meio a mais nos prêmios. Seu comentário amplo para o mercado à vista e o Caio está chegando para o seu giro corporativo, pois não? Perfeito, Leozinho. Dentro do nosso mercado à vista, nós podemos falar que é um cenário bem misto, né? Hoje é um dia a qual nós já conseguimos ver algumas cores vermelhas, diferente dos outros dias que nós já abríamos e a cor predominante era a cor verde. O que chama a atenção no vermelhinho? Acaba sendo realmente, de fato, as varejistas e também algumas small caps, muito atrelado a esse movimento de estarem em fortes pontos de resistência, adicionalmente com a taxa de juros, o DI futuro, me desculpa, já tentando se estressar um pouco mais. Os bancos, eles estão perto do 0 a 0, virando para positivo e negativo a todo momento, e é ele que nós temos que olhar, os bancos, nós temos que ficar bem de olho para o pregão de hoje, que pode ser protagonista de somar pontos ou não e atrapalhar essa tomada da Bolsa de Valores. Petro imparável, né? Então ficou agora do cima dos R$30, o mesmo torna-se um baita de um ponto, como se fosse um suportão, e tende a ter mais novas altas ainda o cenário de Petro. O Bruno também nos alertou no Morning Call, esse petróleo estável ajuda muito a companhia pós-dividendos. Como você também muito bem pontuou, Gazinho, você é bom nisso, viu? Fala bem. Muito obrigado, Gui. Não sei se te falar isso, mas sensacional. Pagou dividendos, já voltou no 0 a 0 e quem fez a compra acaba sendo beneficiado vezes 2. A Vale pode ser uma grande decepção se ficar abaixo de 69, é o único papel que a gente tem que monitorar de formato mais forte. As aéreas tendem a ter uma dificuldade vezes 2 e, no final das contas, Intelbras rompendo resistência e entrando em leilão. No demais, tudo muito perto do 0 a 0, trazendo aí uma expectativa da abertura do mercado americano. 10h21. Atenção, pessoal, nós estamos de olho nos destaques da agenda de hoje para uma reunião ministerial encabeçada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele reuniu basicamente todos os ministros, nós temos imagens ao vivo, está inaugurando agora. Muito importante monitorar qualquer pista de economia, governabilidade e tomada de decisão que pode ser feita com mais assertividade a partir do que ele falar. Vamos ouvir. Que talvez esta seja a última reunião ordinária que eu faça antes da reunião que a gente vai fazer no final do ano. E essa reunião tem como pressuposto o segundo passo do nosso governo. Até agora, nós estivemos tratando da organização do Ministério, nós estávamos tratando da briga de orçamento, estávamos tentando recuperar parte de todas as políticas públicas que tinham sido desmontadas nesse governo, inclusive remontando algumas políticas que tinham sido desmontadas. Essa parte já está cumprida. Falta agora a gente fazer o lançamento do programa Luz para Todos, que ainda precisamos anunciar. E me parece que o programa Água para Todos, que também falta a gente anunciar. Lula vai fazendo uma síntese desses primeiros meses de governo e inaugurando o que ele vai chamar de segundo passo. Vamos ouvir. Vai ter 10 minutos. 8 minutos para falar e com tolerância de 2, coordenado pelo companheiro Rui, que vai avisar quando tiver 8 minutos. O que é preciso fazer? Primeiro, é muito importante que vocês digam claramente o que já foi feito. Se tiverem alguma dificuldade, digam da dificuldade. E, em segundo lugar, dizer quais são os próximos passos. Porque nós temos que lançar agora, no começo de julho, um novo programa de desenvolvimento, que quando a Miriam falou de PAC 3, eu falei que ia mudar de nome, mas está difícil encontrar outro nome, eu acho que vai ser PAC 3 mesmo, porque é um nome que já está consolidado junto a uma parte da sociedade, já está consolidado junto a quem trabalha na área de investimento público, de construção civil. Possivelmente a gente faça de outra cor, mas faça um novo PAC. 10h23, Lula explicando como vai se dar a dinâmica. Você percebeu? Cada ministro, terá 8 minutos para falar e uma tolerância de até 2 minutos a mais. Então, uma grande dinâmica se espera, porque cada ministro tendo esse tempo é um evento que vai
consumir as próximas horas, um saldo do que foi feito até aqui e as linhas gerais e mestras para o que o Lula chamou de segundo passo. Nosso monitoramento será minuto a minuto, em paralelo, para a gente não deixar escapar nada, tendo como especial peso editorial qualquer pista econômica ou que ajude o tomador de decisão do país. Você conhece o nosso trabalho aqui. 10 horas 24 minutos. É o tempo que temos. O Caio Melo está de volta aqui com a cobertura dos nossos destaques corporativos. Bruno Mazzoni, você já percebeu, alguns minutos conosco, dando suporte gráfico. Vamos abrir os trabalhos falando de Oi, que chama atenção no noticiário. Caio, bem-vindo de volta. O papel da Oi pode repercutir isso. A companhia registrou prejuízo bilionário no primeiro trimestre. Vamos às informações. Pois é, Léo, é por aí mesmo. A operadora de telecomunicações registrou prejuízo líquido de 1,27 bilhão de reais no primeiro trimestre, revertendo o lucro de 1,6 bilhão de reais no mesmo período do ano passado, sobretudo por impactos da venda dos ativos móveis, que tinham contribuição positiva para os resultados. Oi BR3 caindo 1,87%, R$ 1,05. Você está olhando para vários papéis, Gui. Oi não é um deles. Oi não é um deles, mas muito por um cenário desde do seu movimento de recuperação judicial e pós a venda de praticamente toda a empresa a seus concorrentes, né? Sobrou ainda a receita, o que muita gente acreditou que poderia virar lucratividade, cada vez mais vem se provando uma empresa não rentável, né? Não lucrativa, o que vai se transformando num quadro de cotação. O que a gente vê na tela, um gráfico semanal lateralizado, virou um bingo, e eu tenho outros bingos aí que eu acredito que seja mais lucrativo. Passamos a Oi. 10h25. Agora, Jean Paul Prats. Não é possível elevar a oferta de gás. Vamos falar de Petrobras de maneira direta neste caso, pois não, Caio? É isso aí, Léo. O presidente da estatal, Jean Paul Prats, defendeu que não há espaço para elevar a oferta de gás ao mercado sem novos investimentos, sugerindo iniciativas para exploração em países vizinhos, como a Bolívia, se a companhia quiser aumentar os volumes. Vamos então para a cotação de Petrobras. Petri 4, 1,63% de alta, R$ 30,59. Petri 3, 1,40% de alta, R$ 34,15. Você vai falar de Petrobras, mas antes uma virada que nós tivemos. O Ibovespa está na máxima intradiária, 0,18% de ganho, 119.278 pontos se encorpar. Ensaia com o rompimento da resistência no 119.500, de 500 em 500 nós temos resistências e suportes pelo menos psicológicos. Moeda americana vira, passa a cair, 0,16% de recuo, R$ 4,825, é assim que nós estamos. O Ibov se avizinhando dos 119.300, o dólar tá namorando a faixa dos 4,82. O Guilherme Cunha comenta. Eita, você quer que eu vá pra onde, Léo? Quer que eu vá pra Petro? Você quer que eu vá pro dólar? Você quer que eu vá pro índice? Se você quiser, fala comigo. Se você quiser, você pode ir ainda pra curva de juros, cujo pedido médio chegou a ser de 7 pontos base a mais e agora é de 1 ponto base e meio. Quer dizer, a curva também tá se acalmando. O que mudou, hein, Guilherme Cunha? Parece que o pessoal tá gostando, né, do que tá sendo dito. Então, a gente ouviu por poucos minutos, mas nós temos aí um discurso que tende a agradar a muitos. E então... Perdoe, eu tenho um urgente do painel Mover Chama. Pro. Ele dá contexto também, toca em risco fiscal. Vamos à fala de Aziz, relator do arcabouço no Senado. A informação é essa aqui. Aziz indica que vai mudar arcabouço no Senado para abrir 40 bilhões de reais em espaço fiscal. Esta é a máxima abstrata. Agora nós precisamos ir para o concreto e ver o que isso significa na prática. O que é essa abertura de 40 bilhões em espaço fiscal. Um complemento por hora do painel Mover Pro, a gente está apurando em paralelo para ter mais contexto. O Aziz coloca, quero votar arcabouço até dia 21 de junho. Falta pouco para isso, nós estamos na quinta-feira, dia 15. Pegando o calendário aqui, ó, quer ver? Comecinho da semana que vem. Dia 21, quarta-feira. Vai estar bem no meio da semana que vem, a semana abre no dia 19 de junho. Quarta-feira é dia 21. Vamos ficar atento. Chama atenção, Aziz indica que vai mudar arcabouço no Senado para abrir 40 bilhões de reais em espaço fiscal. Olha, por hora a curva voltou a dar uma encorpada agora, você já é capaz de emitir um juízo de valor ou ainda está muito abstrata essa frase aqui, Gui, sobre o que falou o Aziz, que é o relator do arcabouço no Senado. A curva de juros está voltando a encorpar, mas ainda tímida, perto do que já encorpou hoje. 2 pontos base a mais. O dólar está diminuindo o viés de queda, está voltando para o 0 a 0, caindo agora 0,08%. O Ibovespa segue subindo 0,16. Precisamos de mais contexto para essa fala do Omar Aziz, não, Gui? Porque se eu entendi do jeito que eu acredito que você tem entendido, tudo que a gente tá vendo deixa tem que clicar no desver. Eu tô na dúvida aqui. Eu tô na dúvida sobre... porque, de fato, uma forma de você encarar
Aqui, ó. A Aziz indica que vai mudar o arcabouço no Senado para abrir 40 bilhões em espaço fiscal. Então é mais 40 bi de problema. Exata, sob a ótica Né? ortodoxa do cuidado com os gastos da trajetória da dívida Isso. pública, né? No fundo é isso. Eu ainda vou buscar mais contexto, a gente está fazendo apuração em paralelo. Mas, a princípio, a primeira leitura e percepção é de que isso eleva a percepção de risco fiscal. É isso, ô Gui? Exato. E aí nós entendemos que o fiscal é o que mais faz preço no dólar, né? Então tem que tomar muito cuidado aí no que diz respeito ao cenário de, se for esse cenário de aumento de 40 bi, a gente tá falando principalmente de um risco fiscal, o dólar vai direto pros 4,90, né? Então a gente precisa tomar com muito cuidado com essa informação, porque se incluirmos esse risco fiscal, é tchau. A gente vai ter um impacto no câmbio. Bom, nós temos agora 10h29, o Caio Melo tá apurando em paralelo e você tem mais informações nessa direção do contexto pro Omar Aziz. Eu, em paralelo, também chegamos mais ou menos, acho que ao mesmo resultado aqui, tava falando com o Caio no bastidor. O senador relatou a Arthur Lira que a proposta vai passar por mudanças com a retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal, o FCDF, e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, do novo teto de gastos. Ou seja, estes dois campos ficariam fora do guarda-chuva do mecanismo do arcabouço fiscal. É nesse sentido a sua apuração. Exatamente, Léo, por aí mesmo. É o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Agora, um ponto que alguns senadores queriam tirar também, eu não sei que fim levou, depois vou apurar mais, é o piso da enfermagem, que era para estar aqui também. Talvez, então, o piso da enfermagem continue no arcabouço, mas o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal não. Vamos ver. Perfeito. Olha, ainda em complemento e de olho no painel Mover Pro, Aziz declara que Lira indicou votar arcabouço na Câmara um dia após a aprovação no Senado. Então vamos lá, vamos colocar o cronograma aqui, Gui. Se o Omar Aziz quer fazer a votação no Senado no dia 21, é quarta-feira que vem, e ele tem a pista e a indicação do Lira de que a votação do arcabouço na Câmara, no retorno do texto à casa, se daria um dia após a aprovação no Senado, a gente, em resumo, está dizendo que esse arcabouço estaria aprovado no dia 22 de junho, que é quinta-feira que vem. E aí caberia ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva apenas fazer a sanção. Esse cronograma te anima? E agora com um pouquinho mais de contexto, como o Caio colocou, vamos ver se há mudanças no quadro. Nós temos o Ibovespa acentuando de vez o viés alta. 0,39% de ganho, 119.534 pontos, de duas uma. Ou essas alterações já estavam precificadas, já estavam no radar, não surpreendem, ou então o mercado não está entendendo que essas atualizações elevam substancialmente o risco fiscal. O dólar segue numa trajetória de baixa, apesar de uma magnitude mais tímida, 0,05% de recuo, R$ 4,830, e a curva de juros volta para o terreno de recuo nos pedidos de prêmio, 1 ponto base a menos. Atenção, pessoal, a curva de juros tem notícia aqui, mínima intradiária em vários contratos, a curva agora enxugando o pedido de prêmio. Gui, mudou o quadro, meu amigo, e mudou em favor do kit dos comprados. E tem abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, o Diego paga logo depois do destaque do Guilherme Cunha. Pois não, Gui? De minuto a minuto. O mercado tá mudando de fato de minuto a minuto, tudo esticado, mas tudo continuando no seu devido movimento. Acredito que demoraram a entender a fala, assim, como nós, mas todo mundo ouvindo a TC Rádio. O que aconteceu? Adequou novamente as posições. O índice futuro já está acima dos 122 mil pontos, né? Já está flertando negociações acima dos 122 mil pontos e muito forte esse fluxo comprador. Quando a gente fala, Léo, do gringo entrar com mais de 1,5 bi por dia, ele não tá nem aí para isso. O gringo não faz trade, né? O gringo não compra índice futuro para pegar 500 pontos. Ele tá comprando para acumular e cada vez mais atingir resultados estratosféricos num movimento de tendência. Então tem que tomar cuidado, porque se romper esse 122, o Brunão também já trouxe ali no gráfico, né? Não tem parada, vai embora. Então tem que tomar muito cuidado, o mercado não entendeu que é 40 bi a mais de BO não, e sim tá olhando esse cronograma, arcabouço aprovado, taxa de juros caindo, bolsa pra cima e dólar pra baixo. Bom, nós temos 10h33, vambora, é muita coisa rolando em paralelo, hein? A gente tem o Lula na reunião ministerial, nós temos agora o Aziz com as declarações para serem repercutidas e a Cristina Lagarde. Já já eu faço um giro pelos 3 eixos aqui no Expresso da Manhã, nosso compromisso diário. Você não vai perder rigorosamente nada. Nós já temos 850 likes. Pessoal, faltam 27 minutos para acabar, 27 minutos para acabar. A faixa das 10. E aí a gente precisa atingir os 1000 likes. Capricha aí, senta o dedo no like. Vambora, pessoal. Liga pra sogra aí. Sabe aquela pessoa que está brigada? Então, é com ela que você fala.
pede pra ela mandar o like aqui, porque ajuda e muito a gente. Um abração pro Santiago, pro Eliezer, obrigado pela participação. É muita pergunta, pessoal. Vamos lá, vamos rodar e girar, e daqui a pouquinho tem interatividade, eu tô separando algumas. Diego Kerber, abertura da vista, Estados Unidos. Vamos lá, porque abriu bem em linha com o que a gente via no pré-mercado. Agora o Dow Jones está bem próximo do 0 a 0, mas subindo 0,02%, 33.988 pontos. No caso do S&P 500, 0,19% de queda, 4.364 pontos. Enquanto isso, o índice Nasdaq vai recuando 0,46%, 13.563 pontos. O DXY continua caindo, viu, Léo? Agora já está em 102,69 pontos, 0,30% de recuo. O índice VIX vai arrefecendo a alta, 0,65% agora de alta. No índice VIX, no índice do medo, voltou para os 13,96 pontos. Então perdeu novamente o patamar dos 14 pontos. A curva de juros nos Estados Unidos continua caindo. Yields de 10 anos agora recuam 5 pontos base e meio aproximadamente para 3,74% de rendimento ao ano, enquanto os yields de 2 anos estão pedindo 3 pontos base e meio ao menos de prêmio para 4,65% de rendimento anualizado. Vamos também atualizar a situação do petróleo. Brent vai subindo 1,16%, 74 dólares e 5 centavos no batente da porta para perder esse patamar, enquanto o WTI tem alta de 1,46%, 69 dólares e 27 centavos. Enquanto isso, minério de ferro lá em Dalian continua caindo 0,61%, uma queda leve aos 808 yuanes e 50 centavos, enquanto lá em Singapura vai arrefecendo a queda no minério de ferro, 0,40% de recuo agora, 112 dólares e 85 centavos. 10h35, obrigado ao Diego. Vamos lá, pessoal. Primeiro, atualizações sobre declarações de Lula. Vamos lá, ele tá falando ao vivo. O painel Mover Pro até aqui coloca: diz a ministros para lançar programa de investimentos como o PAC ainda em julho, é o que ele tá chamando de segundo passo. Ele colocou mais cedo, para quem tá chegando agora, que o PIB brasileiro pode subir 2,5%. Ele acredita nessa força da atividade brasileira. E os ministros pouco a pouco se revezando para indicar as linhas gerais de cada uma de suas pastas. São 10h36, há pouco nós flagrávamos o início da reunião ministerial. Por enquanto, o painel Mover Pro destaca esta fala, que me parece ser o destaque mesmo. Quer dizer, olhando para frente, o que o Lula disse? Disse que os ministros precisam lançar um programa de investimentos como o PAC ainda em julho. O PAC é a sigla de Programa de Aceleração do Crescimento. 10h36. Vamos nos avizinhando das 10h40, agradecendo o carinho da sua audiência. E a Christine Lagarde, hein? Quais são as últimas atualizações da Christine Lagarde? Ela encerrou a coletiva de imprensa agora há pouco, depois das decisões de juros do Banco Central Europeu, colocou que o setor de serviços segue muito forte na zona do euro, pontuou que o fim dos reinvestimentos do APP, aquele programa de liquidez, será bem absorvido pelos mercados. É a liquidez com base na qual o Banco Central Europeu inunda dinheiro ou retrai dinheiro do funcionamento econômico do bloco. Colocou que a decisão de hoje do BCE foi amplamente consensual, que, nas palavras dela, precisamos estar confiantes de que os núcleos de inflação estejam caindo e que o BCE não está pensando em pausar juros. Aí todos os outros pontos a gente já repercutiu. Então atualizamos Lula, atualizamos Christine Lagarde. Nós temos agora o Home Broker também pedindo atualização. A curva de juros também indecisa, volta a subir, um pontinho base a mais nos prêmios. Moeda americana subindo 0,10%, volta para o terreno positivo. Nós temos R$ 4,837 e o Ibovespa subindo 0,33%, 119.466 pontos. Gui, eu tenho a impressão que a gente matou a charada. Eu tenho a impressão, o mercado, ele coloca o pé atrás em relação a essa abertura de 40 bilhões de reais com a preocupação do risco fiscal e da trajetória da dívida pública, mas gosta mais do fato de o cronograma estar bastante bem organizado, sim, desse alinhamento entre Senado e Câmara e de uma aprovação engatilhada para o dia 22 de junho, seria quinta-feira que vem. E no limite, a queda entre esses dois braços está resultando um Ibovespa em quase 119.500 pontos. Matou a charada, não vai parar a bolsa não, Léo. Se for cobrar alguma coisa, vai ser na curva de juros e no dólar, né? Então, onde o fiscal vai pegar, a expectativa é que tenhamos aí uma cobrança, então, de prêmio, seja na curva de juros ou até mesmo um dólar um pouco mais forte nesse curto espaço de tempo. Mas o fluxo na bolsa entrou, então não tem nem o que fazer. Então é exatamente o mesmo contexto do começo do ano. Enquanto for o botão comprar que o gringo coloca de mais de 1 bi dia, tchau, sai da frente, porque não tem parada, não tem ponto, não tem nada. E por mais que seja ruim, né, falar isso, 40 bi é dinheiro pra caramba e poderia contextualizar um cenário totalmente adverso. Mas isso vai penalizar
dólar, a bolsa vai subir, como a gente já havia comentado, né? Então já se acostumem com isso, porque o segundo semestre, na queda de juros, a gente tem bolsa para cima e dólar para cima. E na boa, Gui, quem acompanha o noticiário, a tabela diária que a gente faz aqui no Expresso da Manhã e outros produtos da TC Rádio, já sabia que estavam no radar Fundeb e este outro fundo lá do Distrito Federal abordado pelo Caio, como possivelmente fora do arcabouço fiscal. Então também me parece que há essa dinâmica. O mercado não se surpreendeu tanto assim com esta declaração do Omar Aziz. Estava em boa medida no cenário base da ampla maioria dos operadores. São 10h39 e é o seguinte, organizando a cozinha aqui, ó. Nós temos destaques corporativos. O Caio já falou de Oi, já falou de Petrobras. Fala agora de Braskem. Nós tivemos uma atualização na novela, hein? Quem vai ficar com a Braskem? Mês dos namorados. Todo mundo erguendo a mão. Oh, por favor, é comigo que você deve ir. E nesta novela tivemos uma atualização. De um lado, especulava-se e depois informava-se que a Petrobras poderia fazer uma proposta pela Braskem. De outro, minutos atrás, nós tivemos por agência uma atualização dando conta de que a Petrobras não deveria apresentar uma oferta. O Caio organiza todas as evidências. Pois não, Caio? Vamos lá, Léo. Realmente é uma queda de braços nesse momento sobre Braskem, mas os fatos são o seguinte, o diretor-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, admitiu trabalhar internamente a possibilidade de exercer direito de preferência para a compra de ações da petroquímica, o que a tornaria controladora da companhia, na qual hoje divide o comando com a Novonor. Essa informação é uma apuração do jornal Valor Econômico. Porém, nos últimos minutos, a Petrobras, uma apuração da agência Bloomberg, dá conta de que a Petrobras não deve apresentar uma oferta para a compra do restante das ações da petroquímica. Oficialmente, a Petrobras informa que uma decisão sobre o assunto ainda não foi tomada. Na quarta-feira, também conhecida como ontem, o presidente da companhia, o Jean Paul Prats, disse a jornalistas que o tema seria definido no devido momento. Então, essa queda de braços e incertezas no momento, Léo. BRKM5, 3,90% de alta, R$ 28,78. Quem vai ficar com o Braskem? Eu vou acabar com essa dúvida. Eu e o Bruno Mazzoni vamos comprar. Ah, vocês vão fazer a oferta? Eu não posso falar mais detalhes, porque corre em sigilo antes de fato relevante. Mas é muita gente falando que vai e não vai, então eu e o Bruno Mazzoni vamos comprar. Fiquem atentos aos R$32, que é esse preço de oferta que eu e o Bruno Mazzoni vamos fazer. Gostei de ver. Se você vender esse blazer bonito aí, já é metade do que você precisa pra propor. Na verdade é um terço, porque ele tá usado há mais de um ano. Tá bom. Às 10h41, Fleury no radar. Alô, Caio. Na sequência, vamos falar do TC. Pois não. É isso aí, Fleury, o segundo maior grupo de medicina diagnóstica do país, fechou parceria com o Hospital Albert Einstein para atuar na realização de testes de genômica, análise molecular e genética. As empresas serão sócias na Gênesis, com a Fleury como majoritária no negócio, que mira se tornar referência no setor. Fleury batendo máximo intradiária em R$ 15,97, 0,25% de alta. Acompanha, Gui. Papel bom para investidor. Não é legal para muito lance de trade, né? A gente olha para curto prazo, não é aquele papel que nos anima, mas olha o gráfico mensal aí que bonito, ó. Então, se a bolsa tiver essa reviravolta, que é o que está se desenhando, romper máxima e virar ciclo, a Fleury é uma das baitas companhias que tendem a ter uma alta bem expressiva. Bruno Mazzoni desenha lá a faixa dos R$20 como uma expectativa para o swing trade. E para prazos maiores, o investidor aí para 2 anos é um papel que tende a trazer uma solidez e retorno de pagamento de dividendos. Parece que chegou a hora dela também, viu? O noticiário começa a ser cada vez mais apetitoso aos comprados da companhia Fleury. Não pode ser curto prazista, tem que ser investidor. São 10h42, vamos falar do TC. Primeiro uma atualização, vou até me antecipar ao Diego. Nós chegamos a narrar aqui o momento em que os papéis entravam em leilão e nós tivemos alguns leilões até aqui envolvendo o Trade 3. O contexto o Caio vai nos dar através do fato que ontem se concretizou. Os papéis agora seguem em leilão, mas viraram muito a sua fotografia. Trade 3 batia R$1,47 numa subida de 5% quando era reencaminhado para leilão. Agora a variação teórica do leilão sugere 1,36% de baixa sobre os R$1 ou sobre o R$1 com 47 centavos. Vamos ao fato e à contextualização. O Caio Melo explica pra gente. Pois não, Caio? São duas atualizações, Léo. Uma que saiu ontem e outra que saiu nos últimos minutos também, que atualizei aqui durante a apuração do programa. Ó, vamos lá, para de ontem. As ações da plataforma de informações para investidores fecharam em alta de 40% ontem, cotadas a R$1,40, após uma operação em bloco para venda de 42 milhões de papéis pertencentes a um dos fundadores da empresa, Rafael Ferri. Outro fato, TC assinou um memorando de entendimentos não vinculante com a Mag Seguros para uma parceria comercial.
O acordo inclui a possibilidade de constituição de uma joint venture. Muito obrigado ao repórter Caio Melo. A gente sempre lembra, por disclaimer e para evitar qualquer conflito de interesse, que o TC é o grande guarda-chuva abaixo do qual existe a operação da TC Rádio, com ampla liberdade editorial para trabalhar. Mas em função disso, para evitar conflitos, nós não entramos jamais na análise ou no campo analítico envolvendo os papéis Trade 3, apenas na dimensão informativa. São 10 horas com 44 minutos. Nós temos, em relação às blue chips, meu caro Guilherme Cunha, Ambev, B3, Eletrobras, Magalu, Vale e Usiminas caindo. No campo positivo, Banco do Brasil, Bradesco, CSN, Itaú, Petrobras, Santander e Suzano. E nas variações percentuais, veja o que acontece. Banco do Brasil, de longe o papel que mais se destaca, os papéis estão ensaiando R$50, hein? Anote aí, maestro Gui. A máxima intradiária foi R$ 49,91. E o destaque mais negativo é a Ambev, cuja queda é de 0,65%. Vale está recuando agora 0,43%. Nestas quedas de braços, como é que está o Ibovespa? O Ibov sobe 0,34% a 119.475 pontos. Mais um pitaco seu nesta resiliente fotografia do Ibovespa. E aí o Diego tem 2 destaques de agenda para nos contextualizar. Pois não, Gui? Eu vi um comentário no chat que eu achei sensacional, né? O Gui tá triste que a bolsa tá subindo e ele não tá pegando movimento. Sabe por que eu tô triste? Por não ter mais ali, né, Léo? Olha onde tá indo Itaú. Imagina Itaú bate 30 nessas próximas semanas aí, eu tô com metadinha da mão só. Então a gente tá, graças a Deus, cravando alguns cenários, tá chegando em alguns preços alvos, mas eu queria tá mais, porque é uma virada de fluxo muito, muito relevante. E o destaque acaba sendo essas 2 companhias, tá? Tanto o Itaú Unibanco, que tem que chegar mais próximo dos 30, como o Banco do Brasil, que é um cenário imparável que fazia muito tempo a qual nós não víamos contextualizar. Olha aí, Banco do Brasil. Brunão tem que dar zoom menos, tem que ficar erguendo, não tem o que fazer. Então, parabéns aí, Banco do Brasil, sucesso por demais da conta. Esse é o semanal, né, Gui? 49,77, o Bruno coloca aí como uma canseira, mas tá para ganhar e continuar essa alta infalível de Banco do Brasil. O Itaú ficou para trás, né, dentro desse quadro de cotação, então R$30 é pela que o Itaú Unibanco tende a arrumar, independente de noticiário corporativo. Nos destaques de baixa, nós temos a B3 como R$16, a gente chegou a colocar a B3 nesse patamar para o trimestre, mas eu vejo que para o final do ano, olha que gráfico bonito também, que a gente cantou uma bola lá, tava, nunca vou esquecer, R$11,80 a gente falou aqui na TC Rádio há poucas semanas atrás. Então, tracionou também, é natural que ele venha a descansar perto desses R$16/17, mas é um papel também igual a Fleury. Tomem aí os insights. Para quem é investidor, o papel tá barato. Para quem é trader, o papel traz aí uma perspectiva de travar e ter uma correção. Mas para quem é investidor, nesse atual contexto, você me falando que tá entrando mais de 1,5 bi por dia, imagina como que é os próximos balanços de B3. 10h46, faltam 14 minutos para as 11. Deixa eu ver como é que tá esse like. Já nós temos que começar a contagem regressiva. 919, tá bom. Vamos chegar. Faltam 81 likes para os 1000. Faltam 81 likes para os 1000. Vamos lá, galera. Caprichem na corrida. Já eu faço a contagem regressiva pro Fábio Almeida, pro Marco Ceravolo, pra Thalita Carneiro, pro Fábio Bissi. Ó, eu sorteei algumas perguntas aqui. Teve uma do Rodrigo Milan. Fala, Léo. Gente fina, pergunte aos especialistas, por gentileza, em quais setores ocorre a desinflação americana, já que a economia segue firme. Você arrisca aqui uma resposta pro nosso Rodrigo Milan, o meu parceiro Gui? Qual porque chance? o que ele tá dizendo é assim, a atividade americana segue muito bem, obrigado. Da onde vem essa desinflação americana? Então, nós olhamos, né, a gente chegou a destrinchar, tinha um cenário ali de elevação de hotelaria e etc. Nós tivemos um curto prazismo, digamos assim, dentro do setor financeiro bancário, mas os dados estão muito sujos, né, que a gente fala. Não é claro, não é evidente. Por isso que também é tão desgastante a gente trazer perspectivas do mercado americano. Mas tanto os dados dos empregos como os dados de CPI por lá, ainda muito sujo. Eu não consigo imaginar de fato aonde que tá pegando. Porque a gasolina tá mais cara, a comida tá mais cara, tá tudo... O serviço também ficou mais caro. Não faço ideia. Temos que confiar na palavra do Jerome Powell. 10h48. Ele amenizou o risco bancário. E aí fizeram, ironicamente, um paralelo com 2008, quando em março nós tivemos uma primeira pista de um risco que poderia ser sistêmico. O Federal Reserve, àquela altura, minimiza todo o quadro. E aí, meses depois, a gente tem a grande quebra. Você acha que tem algum paralelo ou é forçar a barra essa analogia? Força a barra, né?
é fazer uma análise técnica numa oratória, né? Estudar o passado para entender o presente e projetar o futuro. É a base da análise técnica. A gente não pode fazer isso na oratória. A gente tem que lembrar que aconteceu, porque senão a gente fica enviesado que nem foi a transição de governo. A gente falou, né, de Petrobras numa perspectiva de queda exatamente pelo que a gente tinha de lembrança do governo. Petrobras está indo para as máximas. Então a gente não pode também contextualizar esse cenário do discurso do Fed, porque é evidente que não está tão bom quanto está sendo dito. Mas trazer novas quebradeiras também é muita loucura. Nós temos o Ibov em 119.465 pontos. No placar do nosso Ibovespa, nós temos 943 likes, tá chegando a hora. Faltam 57 likes pra gente bater 1000. Faltam 57. Já a gente chega lá. O Diego tem atualização. Pois não, Diego? Tem uma atualização, tem alguns fatos de agenda que a gente precisa pagar também. Então, já vamos fazer aquele giro completo e também várias informações para pagar para vocês. Primeiro, que lá nos Estados Unidos teve uma virada forte, tá? Agora o Dow Jones sobe 0,35% aos 34.101 pontos. Então voltou para esse patamar de 34 mil. O S&P 500 agora sobe, estava caindo, sobe 0,20% agora, 4.381 pontos. E até o índice Nasdaq tá zerado, zerou as perdas do índice Nasdaq, 13.626 pontos. Outra atualização, questão de agenda, tá? Saiu mais cedo, a produção industrial lá nos Estados Unidos, que frustrou o consenso, não mereceu urgente no painel Mover Pro, mas recuou 0,20% na base mensal em maio, quando o consenso era de alta de 0,10%. Então tá aí, paga a informação sobre os Estados Unidos. Outro destaque de agenda que também estava no nosso radar, leilões do Tesouro. A gente chegou a dar bastante ênfase nisso no nosso panorama logo antes da abertura do mercado de futuros, e tá aí a atualização. O Tesouro fez um leilão com oferta de 1 milhão de NTNFs com vencimento para 2029, né? Teve também a situação de oferta de 500 mil NTNFs com vencimento para 2033. Também fez oferta de leilão de 1 milhão de LTNs com vencimento para outubro. 3 milhões de LTNs para vencimento em 25 e 7 milhões para vencimento em 2026. Quando sair os resultados de quantos foram vendidos nesse leilão do Tesouro, geralmente sai ali por volta de meio-dia, próximo da hora do almoço, aí a gente paga a atualização para vocês, viu? Essas são as atualizações em relação à agenda, Léo. Daqui a pouco, o Jefferson Latos comenta as movimentações de mercado. Ainda hoje tem Tato Barros e Marília Fontes, analista de renda fixa da Nord Research, ao vivo aqui com a gente. É um expresso sempre especial para você não perder rigorosamente nada. 9 minutos para as 11 da manhã. Teve um relato aqui do Daniel Neri que me chamou a atenção. Ele coloca assim: cadê a correção? Cadê a correção? Eu doido pra entrar numa ação, mas tô achando tudo esticado. No fundo, o que o Daniel tá nos dizendo, Gui, é que ele adoraria ver um cenário minimamente de queda pra fazer uma entrada e uma montagem de posição maior. E aí a gente tem aquele dilema. Quem espera uma correção mais substancial pode se frustrar, porque fica esperando e a bolsa numa trajetória de alta. Ou então, vale a pena pra caramba esperar, vem uma pegada de baixa maior e aí a galera vai às compras. Não tem nada mais místico e sensacional do que a Bolsa de Valores, Léo. Seja ela brasileira, seja ela no mundo como é que for. Sabe por quê? Nós estávamos onde há 2 meses atrás? Lá nos 90 e poucos mil pontos. E todo mundo falando, ih, cara, hein? Olha esse Bradesco aí, 12,90, vai pra 9. Vai pra 9. Aí todo mundo fica com medo, né? Ninguém quer comprar. Aí, puf! Sabe, hoje é um dia histórico. Bateu R$17 Bradesco. Preço justo. Tava, de novo, R$11 e pouquinho há pouco tempo atrás. Para na tela aí. Bradescão agora. Então, contra tudo e contra todos, né? Até mesmo nós que montamos uma tese em cima, saímos antes, porque os R$17 era quase que utópico. Aí a bolsa agora vai lá e dá aquela estilingada, todo mundo quer fazer o quê? Esperar alguma quedinha para entrar. Então, são sinais também que a gente sempre vai trazendo. O movimento de longo prazo para nós ficou bem evidente, o cenário de alta, mas tem que tomar bastante cuidado com isso, porque nem você comentou. Vou esperar uma queda para poder entrar, daqui a pouco a gente está batendo 130 mil pontos e você só assistiu. Força, Bolsa. Força, Brasil. Eu sou o Guilherme Cunha e vou acompanhar esse rompimento de máxima com todos. Em relação aos bancões, ô figura, o Bradesco agora está em R$17,02 com 2 centavos, máxima intradiária 1,01%. E Itaú vai indo bem, muito obrigado, 0,92% de ganho, 28,44%. Salvo engano, Gui, você fez uma rotação intrasetorial dos bancões. Você diminuiu a exposição a Bradesco e aumentou a exposição a Itaú, é isso? Eu zerei Bradesco. Zerou. Isso, em 15,58 a gente fez uma parcial, 16,20
eu encerrei Bradesco e fui para o Itaú Unibanco. Motivo, a consolidação do balanço, e eu vejo que o cenário de, entre aspas, empresas mais conservadoras, né, as grandes empresas de Bovespa, serão contempladas de um formato mais saudável e rotineiro fluxo mediante ao cenário de qualidade de balanço, que o Bradesco não tem. O Bradesco estava abaixo, um valuation muito ruim, então a expectativa era 16, 17 reais, chegou. E agora tem que se provar, eu acho muito ruim essa palavra na bolsa. Se o Bradesco não se provar nos próximos 2 trimestres, de fato pode voltar num cenário de 14, diferente de Itaú Unibanco, que já se provou, ainda está barato e tende a trazer resultados estratosféricos. Então eu comprei Paz, não comprei um banco, eu comprei Paz, e daqui a pouco nos 30 reais a gente acaba fazendo uma tomada de decisão ali. Mas eu vejo como natural esses 30 reais juntamente com o pagamento de dividendos. Só destacar que Intelbras e NTB3 entrou em leilão, subia 2,33%, R$ 28,55. A variação teórica vai sugerindo uma queda de 8,27% em cima de INTB3 a R$ 28,55 devolvido para leilão. Você esfrega as mãos por qual razão? Por qual razão e circunstância que esse papel, juntamente com Smart Fit, nós estávamos num papo informal dentro de um podcast e falando, né, pô, ninguém lembra mais de Intelbras e tinha gente que chegou nova na bolsa que não sabia que o Smart Fit estava na bolsa. Olha lá, pros marombeiros da cintura pra cima. Eu vou ficar assim um dia, viu, Léo? O dia que eu tiver pra me aposentar mesmo assim, eu vou ficar boladão. Pera aí, se você, dizem que se chegar a 1000 likes antes das 11, você vai chegar lá mesmo, ó. Já temos 971. Vamos fazer o seguinte, então, sem botar cabelo em jogo, se bater 1000 likes em 5 minutos, eu começo a fazer academia. Tá bom. Me segura. Por Me aí, acompanhe nas mídias. Que bom. Na Smart Fit, Poderia ser mais incontrolável. Por um momento eu julguei que você fosse falar assim, bateu 1000 likes, eu tiro a camisa aqui pra mostrar os bíceps. Às 10h55. Que cena horrível, seguinte. Chegou caixinha pra gente, Leonardo Mota. Caixinha é prioridade, passa na frente e faz a pergunta. PM, preço médio de R$11 em local web. LWSA3. Quais são os pontos pra melhorar o preço médio? O Gui comenta, 984 likes. Será que eu foco nisso agora, hein? Eu vou focar. Olha a contagem regressiva, vou ter que focar. Faltam 12 likes do Iapoque ao Chuí. A Sandra Regina Ferreira vai narrando no chat e eu vou narrando ao vivo. 994 vai bater. Prepara os fogos. Prepara os fogos pro Gui se matricular na academia. É daqui pro supino. 1000 likes, bateu de novo. 1000 likes. Tá bonito de ver. Segura. Segura que eu quero ver pro marombeiro Guilherme Cunha, que vai se matricular saindo daqui, está lá, vai começar assim, nas esteiras da vida. Guilherme Cunha, rapaz, já tá empolgado, o blazer já caiu fora, daqui a pouquinho você mete aquelas camiseta própria da academia. Olha aí o Gui, ó, tá vendo, ó? Para um bíceps de bilhões. 12 centímetros, né, hoje. O Vini Custódio, quando a gente recebia o Jorge Souto aqui, ele falava assim, o Jorginho tem 1 bilhão em cada braço. A sua meta é quantos milhões em cada braço, maestro Gui? Eu nunca quero brigar com o Jorginho. É melhor não. Você tá né? maluco, você um soco dele, eu vago essa parede aqui direto. Às 10h56, obrigado, galera, pro EGM Saneamento, pro Santiago Sanches, pro Jarbas Lima, pro M Santana, pro Cristiano Oliveira, pro Sampaio, pro Fábio Henrique. Falando aqui, o Gui vai ficar igual o Paulo Musi. Os glúteos. Quem mais? Olha aí, ó, no oferecimento de se o Popeye conseguiu, por que você não conseguiria? Pro João Paulo Alves, Age Espinafre, pra o Juliano Almeida, pro César Souza, pro Elo Climber. E eu dizia que o Léo Mota, que mandou caixinha, queria local web, tendo um preço médio de R$11, os pontos para melhorar o PM. Pessoal, obrigado pela companhia, fantástico ter todos vocês aqui no dia a dia. O que você pode responder pro meu xará, pro Léo, meu caro Guilherme Cunha, e gráfico do Brunão enchendo a sua tela? E chegou tarde, hein? R$11 é o objetivo, né? Então chegou tarde. Eu vejo que olha lá, o Brunão me ajuda bastante agora aí nesse cenário, porque tá no vazio do gráfico, então tem espaços, obviamente, para arrumar, principalmente com a queda de juros, mas os R$11, a faixa dos R$11, aquela VWAP ancorada tende a travar o preço. Então, para essa melhoria, né, o famoso aquisição de novos ativos aí para melhorar esse preço tem que ser numa correção ali dos 8,54 até mesmo R$7. Não faria nada agora, só permaneceria e inclusive aproveitaria numa continuidade do movimento. A queda de juros tende a bonificar e muito a local web. Agora comprar
é aquele risco de você comprar e voltar lá para a faixa dos R$7 e você ficar maluco. Smart Fit SMFT patrocina eu. Aí está o Maestro Gui. Obrigado, galera, pelo carinho, pela audiência. O JPS tá de olho em MTRE3. Ou MTRE3. E o Miqueias, no sorteio aqui da telecena das perguntas, fala: o dólar chega nos R$4,815, caso rompa, chega aonde? Vamos começar primeiro com MTRE3. O Bruno Mazzoni já está com o gráfico na tela. O Gui atualiza o racional, pois não? Cara, não para, né? A Mitre é uma empresa que a gente flagrou em várias edições aqui do Expresso. Nós estamos em cima de uma resistência, acho que isso é muito importante. Teve na semana passada, levemente, negociações acima dos R$6, e todo esse range acaba sendo mais de contabilidade. Vem diminuindo o volume, eu acho que é uma situação bem interessante para que a gente possa ir acompanhando dia após dia, porque a redução do volume deixa a gente encafufado. Cenário otimista, tá, Léo? Cenário mais otimista antes de balanço, R$7,50. Esse é o cenário que eu tenho aqui anti-balanço. E esse 6,55 já é uma primeira trava bem chatinha aí, principalmente com essa redução do volume. Então, de olho, tá, pessoal? Bateu o 6,55, começou a embicar para baixo, é chato. Rompeu até os R$7,50 antes do balanço, o mercado pode contemplar. São 11 horas em ponto. Leilão. E a gente tá de olho nas movimentações da Bolsa. Eu falei do dólar. Primeira informação, o Diego tá pedindo passagem. Leilão, pois não, Diego? Leilão de trade 3, subindo 7,14%, batendo o máximo intradiário, R$1,50. Perfeito, Diego. 11 em ponto agora. Eu tinha deixado no ar a pergunta sobre o dólar, do Miqueia Silva. O dólar chega nos R$4,815? Caso chegue, rompe. E chega até que ponto? Então, caso chegue, e aí vai lá e rompe, qual que é o patamar a que chega? Vamos retomar as projeções? Aí a gente organiza o racional. Foi tão corrido e intenso até essa altura aqui do programa, vale a gente revisitar, você que tá chegando agora. Ainda mais com esta senhora volatilidade aqui da Bolsa. Olha só o que nós temos. Indifut, 121.740, resistência 1, 122.740, resistência 2. O Indifut agora está em 121.705 pontos. Namorando, tocou agora 121.740 pontos. Então assim, tá namorando esse primeiro ponto de resistência. Rompendo, pode buscar o 122.740. Suporte, tá lá em 118.625 pontos, 119.580. A mínima intradiária do Indifut hoje foi 120.895, ou seja, tá bem longe, bem distante dos pontos de suporte, muito mais o jogo no campo da resistência. Vamos pro Dolfut. Olha aí, Miqueias, para você se ligar. Resistência maior traçada pelo Guilherme Cunha, sempre na tabelinha campeã com Bruno Mazzoni. R$4,888 o primeiro ponto, R$4,925 o segundo. E os suportes, pontos de suporte, R$4,826 o primeiro e R$4,776 o segundo. Nós temos o dólar agora em R$4,835. A gente está no ponto médio entre o primeiro ponto de resistência e o primeiro ponto de suporte. Guilherme Cunha. Vamos lá, Léo. O dólar, dando a sequência do fluxo comprador para a Bolsa Brasileira, a resposta é direta e reta para o nosso ouvinte, né? Rompeu esse 4,825, nós temos alguns pontos intermediários ali, mas são pontos fracos, aonde pode rumar para um cenário, sim, abaixo dos 4,80, né? O Bruno nos traz ali o 4,815 e 4,812, mas o rompimento dessa resistência do índice tende a trazer um fluxo adicional no mercado de dólar. Não acredito nisso na data de hoje, porque o cenário lá na Europa trouxe uma força adicional para o DXY, que traz também mais uma simetria caso tenhamos um dólar numa queda mais intensificada na data de hoje. Mas, todavia, entretanto, a cabeça ainda é vendedora, subiu, vendeu, e o objetivo, se tudo der certo, durante esse finalzinho dessa semana e a próxima, é um dólar abaixo dos R$4,80. De olho, pessoal, 4,825, 4,815. Pode ser o ponto da glória da data de hoje. 11:02. Olha, por ação paralela, indica que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está falando neste momento ao vivo, quer rapidez na aprovação do arcabouço fiscal. Vamos ouvir a autoridade maior do Congresso Nacional. Das comissões mistas, eu espero que assim seja procedido. Vamos ver a próxima pergunta que vai ser endereçada. Não vai ser endereçada. Acaba de encerrar a coletiva o Rodrigo Pacheco. Nem por isso a gente deixou de pagar esta movimentação dele ante os jornalistas. E de tudo que ele mencionou, dois assuntos se destacaram. O primeiro diz respeito ao trâmite do próprio arcabouço, para o qual ele quer rapidez. Rapidez. Porque se você fizer a comparação com o que declarou mais cedo o Omar Aziz,
qual que é o cronograma no qual ele está se baseando, e ele inclusive sugere um alinhamento com o presidente Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Celeridade para aprovação no dia 21 no Senado e no dia 22, quinta-feira que vem, a Câmara já vai lá e assina embaixo, aí chega no colo do presidente Lula o texto e aí caberá a sanção. Esta pegada, esse cronograma, esse desenho na mesa, Pacheco reafirma que a rapidez vai ser uma busca por parte do Senado, disse que o texto já provocou melhoria das expectativas econômicas e também falou do Zanin. Afinal de contas, vai caber ao Senado apreciar a indicação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de Zanin, que foi advogado pessoal de Lula no contexto da Lava Jato, para preencher uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. São 11 horas com 4 minutos, a gente está vendo a bola rolar no mercado ao vivo e à vista. O Diego Kerber tem perguntas para o nosso Guilherme Cunha. Peguei aqui, ó. Você tem o WhatsApp, eu sei que chegou. Na Station também a participação tá aquecida. Vamos lá. No pique então pro nosso Gui, o Jefferson Latos tá chegando. Separa 3 perguntinhas aí. No pique do moleque doido. Pois não, Diego? Vamos lá com uma pergunta bem interessante que chegou mais cedo aqui pra gente, do Victor Miguel. Ele diz: bom dia, malta. Tenho uma dúvida. Nós, imigrantes, sempre estamos de olho no câmbio, com a perspectiva de câmbio para baixo. Vale mais investir no Brasil ou nos Estados Unidos, contanto que o euro continue mais caro que o dólar? Eu entendo que vale a pena comprar Brasil, aproveitando o sobrepreço do euro, e quando o câmbio estabilizar, procurar oportunidades em dólar. Muito obrigado, abraço a todos. E aí, Gui? Excelente. Ele responde a pergunta na própria pergunta e contextualizando que, obviamente, aqui nós estamos num cenário de maior desconto e putz, você escolhe para onde você vai, né? Aqui no nosso país você tem ainda uma taxa de juros extremamente elevada, onde você consegue ainda ter lá bons investimentos na renda fixa, você consegue investir no mercado de renda variável com uma perspectiva de prazos maiores e ganhar muita grana. O câmbio tem uma movimentação de queda que atrai o investidor para o nosso país. Então você vai na contramão, né? Então a gente, putz, não tem como não lembrar, a R$5,50 as pessoas estavam saindo do nosso país e tirando dinheiro daqui e indo para fora, e teve uma correção lá na bolsa, desvalorizou o câmbio, então foi muita situação maluca que a gente viu de um formato de ansiedade do investidor. Então hoje nós temos uma situação muito clara que nosso país proporciona, tanto para nós quanto o estrangeiro, o investimento de um formato bem inteligente, e aí após a movimentação da queda de juros, onde a gente pode ter um câmbio um pouco mais eufórico, aí sim a gente pode começar a imaginar falar de uma diversificação. Agora o foco é o Brasilzão da massa. Boa. E chegou também outra pergunta bem legal aqui no nosso WhatsApp, do Lucas Anin Camargo. Ele fala: tem uma dúvida, nessas correções no mercado, para quem tem ações pensando em longo prazo, é melhor vender uma parte, fazer caixa ou deixar como está? Desculpa, a posição para longo prazo, é isso? Ele tá perguntando se nessas correções de mercado, para quem tem ação pensando em longo prazo, se é melhor vender uma parte, fazer caixa ou deixar como tá. Eu gosto, hein? Eu sempre vou trazer essa perspectiva, a não ser que o mercado venha a contemplar esse rompimento da máxima e se sustente. Aí a gente pode começar a falar de comprar alguns ativos e manter a sua devida permanência para alvos estratosfericamente maiores, né? A chegada, inclusive, em alvos de preço justo de valuation. Agora, nesse cenário que nós temos ainda, o ano está lateral. Eu vou, infelizmente, reviver a oratória. É a 4ª vez que nós temos a saída do movimento lá dos 90 e poucos mil pontos para essa busca das máximas. Olha lá. Ei, Brunão, obrigado, hein? E nós estamos num cenário ainda lateral. Então, a partir desse momento, se você não faz essa rotação, coloca um dinheiro no bolso para depois adquirir novamente a companhia no suporte, você faz menos dinheiro. Você vai fazer dinheiro de qualquer forma, porque a bolsa vai estar subindo se está comprado. Mas o movimento de você ter uma gestão mais ativa faz com que você ganhe ainda mais din-din. Então, aproveite, vai pegando esses pontos técnicos a qual os analistas vão passando, que é um mapa do tesouro para você poder ir adequando as suas posições. Rompeu, pessoal, onde a gente tem claramente que a gente pode ter um 24, 25, 26 anos de alta aí, a gente consegue fazer aquisições de ações e manter por prazos maiores de fato. São 11h07 e o Diego faz a última. O Latos já está nos ouvindo, é com ele a tabela em instantes. Valeu, Latos. Daqui a pouquinho a gente conversa. Última pergunta que você pensou, ou do Atos ou da Station. Exatamente. Primeiro, só para mandar um abraço para uma galera que mandou mensagens muito, muito legais aqui no nosso WhatsApp. Boa. Como o Davi Jorge Zulinski, que falando que a TCA já se tornou um hábito saudável, que quando ele precisa de informação para confirmar os trades, é só entrar na TC, que é creatina da web, que ele brinca aqui, inclusive. Grande abraço pro Davi. Tem mais
gente que mandou aqui, o Cássio Marinho também mandando uma ótima transmissão, o Giva Freitas também falando de excelente conteúdo, parabéns, muito obrigado, Giva, e também o Marco, bom dia, abençoados pra você também. A pergunta que chegou aqui é de Marfrig, foi a pergunta do Carlos André, foi também a pergunta do Tomás, eu vi mais gente mandando também essa pergunta sobre Marfrig em outros lugares, então o pessoal tá querendo saber de Marfrig, o Gui, frigoríficos na cabeça. Agora vai, hein, Marfrig? Oh, coisa boa! Obrigado por essa pergunta. Já companhia diretamente Marfrig. Dito uma vez que nós tivemos um rompimento de uma resistência que, fazia tempo, viu, que estava lateralizado o papel. Então nós temos uma perspectiva agora de Marfrig chegar nesses patamares de R$ 8,22 e depois os R$ 9,00. Então, bora lá, porque agora parece que o mercado tá querendo ter nesse cenário, né, de apetite a risco. Se Marfrig não tivesse andado, seria muito místico, muito cômico. Então agora é a hora, realmente. A gente sempre trouxe, né? JBS um papel para trade, Marfrig o papel para o investidor. E agora está indo em busca desses R$ 8,22, R$ 9,28, um preço mais justo aí para o quadro de cotação na virada desse semestre. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.